Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Graziele Silva, nutricionista, doutora em nutrição pela Unicamp, e hoje eu vou te explicar por que seu corpo não consegue emagrecer. Você já teve aquela sensação de que faz tudo certo, segue dieta, treina, corta o açúcar, mas o seu corpo simplesmente não responde? Pois é, ou pior, né? Você perde um pouco de peso e de repente tudo estagna. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nada. Se isso já aconteceu com você, acredite, o problema não é força de vontade. O seu corpo pode estar inflamado. É essa inflamação que está impedindo o seu emagrecimento. E isso não é achismo, voz da minha cabeça, é ciência. Hoje eu vou te explicar por que a inflamação pode ser o grande vilão que ninguém tá te contando aí, que tá afetando o seu emagrecimento, que afeta seus hormônios, seu metabolismo, até as suas emoções, e o que fazer para reverter isso. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender como que pode mudar aí a sua vida. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer muito sentido para você. Vamos descobrir se você está inflamada? Olha só, faça aí um checklist se você tem algum desses sintomas. Primeiro, você acorda inchada, com o rosto marcado ou as pernas, uma sensação realmente de inchaço? Isso acontece porque o seu corpo está retendo líquido. Será que você está inflamada? O segundo sintoma é se você tem fadiga constante, se sente que o seu corpo ele não tem assim a energia, sabe, que você precisa. Seu organismo está também gastando muita energia combatendo essa inflamação. Por isso que não sobra, né, pouco para você realmente se sentir com mais energia. Esse é o segundo sintoma. O terceiro sintoma é se você sente dores musculares ou até mesmo nas articulações, sabe? Sem motivo nenhum. Principalmente porque tem a ver com a questão inflamatória. Então, a inflamação afeta os tecidos do corpo. Pode gerar, por exemplo, desconfortos diários de dor. E até mesmo, se a gente falar do lipedema, alguns roxos, dores nas pernas, né? Então, será que você tem esse sintoma? Quarto sintoma, se você tem dificuldade de perder peso mesmo comendo certo. Se o seu metabolismo, principalmente como ele está hoje, ele está de uma forma lenta, sabe? Parece que não está fluindo. Pode ser um sinal também de inflamação. E o quinto sintoma é se o seu intestino não funciona bem. A inflamação pode causar prisão de ventre, pode causar principalmente gases, estufamento e até mesmo refluxo. Gente, o intestino é muito importante. Então, se você identificou algum desses sintomas, né, 2 ou mais, por exemplo, desses sinais, a maior parte desses sinais, você tem provavelmente o seu corpo inflamado. É importante você ter consciência disso, porque agora a gente consegue tratar. Então, como a gente pode tratar, né? Agora eu vou te ensinar o que você deve fazer para reverter principalmente essa questão inflamatória. Vamos começar do começo. O que é inflamação sistêmica, Nutri? Inflamação é uma coisa que não é ruim, entende? Porque assim, quando você corta o seu dedo, imagina que ele tá inflamado aqui. Essa área, quando inflama, ela é para proteger e curar, certo? Mas quando isso acontece no seu corpo, ele vira um estado crônico e começa a afetar todo o seu corpo. A gente chama de inflamação sistêmica de baixo grau. Pensa assim, que você tem uma panela de fogão fervendo em fogo baixo. Quando você coloca mais fogo nessa panela, ou mais água, ou ingredientes ruins, essa panela começa a transbordar. O seu corpo funciona da mesma forma. Se você está constantemente exposta a alimentos ruins, estresse, falta de sono, muitas toxinas, poluição, sua inflamação começa a transbordar e o seu corpo não consegue mais se equilibrar. O exemplo disso, por exemplo, é quando os estudos científicos mostram que níveis altos de inflamação sistêmica estão diretamente relacionados, ligados à resistência à insulina, à obesidade, ao ganho de peso. Isso significa que quando o seu corpo está inflamado, ele não responde bem à insulina, armazena gordura e dificulta a perda de peso. Como a inflamação trava o seu emagrecimento, é isso que a gente vai entender agora. Tá? Então pensa assim, se o seu metabolismo ele desacelera, o que acontece? O seu corpo, quando está inflamado, ele entra em um estado de alerta e aí é como se ele estivesse sob ataque. E para te proteger, o seu corpo ele reduz o seu metabolismo e começa a armazenar cada vez mais gordura como reserva de energia. Um exemplo disso é algumas pacientes
que tentam emagrecer com dietas extremamente restritivas, elas acabam tirando tudo e aumenta muito mais exercícios, e aí elas aumentam cada vez mais a sua inflamação. O seu corpo, ele segurava toda a gordura, toda a gordura que ele estava em estoque. Porque o que acontecia? Porque ele estava em estado de alerta, lembra? Então, quando a gente colocou ali alimentos anti-inflamatórios, o corpo dela começou naturalmente a ceder, começou a naturalmente perder aquele peso, porque agora estava desinflamado e equilibrado da forma que tem que ser. Uma segunda explicação do que essa inflamação acontece é quando elas desregulam os hormônios. Por exemplo, a inflamação crônica afeta os hormônios como cortisol, insulina, leptina, que controlam a fome e a saciedade. Então, o cortisol alto, ele aumenta o estresse crônico, gera mais inflamação, impede a queima de gordura. E a insulina desregulada, ela aumenta, o bloqueio aí dessa queima de gordura, ela aumenta o seu apetite. A leptina desregulada, ela também diz que o cérebro que você não está saciado, mas a inflamação pode gerar a resistência à leptina. Então, se ela não está na sua função normal, que é falar pro seu cérebro assim, chega, você cada vez mais tem mais fome. Um exemplo disso, gente, é que os estudos publicados de nível internacional de endocrinologia e metabolismo mostrou que as mulheres com inflamação crônica tinham níveis mais altos de resistência à leptina, fazendo com que comessem mais sem perceber que estavam comendo mais. Isso acontece também, por exemplo, numa história da minha paciente, que ela vivia com compulsão alimentar. Ela achava que era falta realmente de disciplina, mas quando investigamos a inflamação, gente, ela estava realmente com níveis elevadíssimos de cortisol e de insulina. Então, quando tratamos realmente essa inflamação, ela finalmente começou a controlar a fome e perder peso. E aí, além disso tudo, gente, tem mais outra explicação, uma terceira explicação, como que a inflamação também afeta você. Ela te dá bastante inchaço, sem explicação. Por exemplo, quando muitas mulheres acham que engordam, mas na verdade estão inflamadas retendo líquido. Isso acontece porque a inflamação faz com que os vasos sanguíneos ficam mais permeáveis, levando ao acúmulo de líquidos, principalmente nos tecidos. Esse é o exemplo clássico de quem tem lipedema, que fica com aquelas pernas super inchadas, principalmente ali de muita retenção, doloridas. Já atendi, por exemplo, uma mulher que se sentia super inchada, com dores nas pernas, pés e articulações. Quando ajustamos a alimentação, reduzimos a inflamação e ela desinchou caso de 3, 4, 5 quilos sem ainda uma dieta restritiva. E aí, você tá se reconhecendo em algum desses exemplos? Vamos aprender agora como reverter essa inflamação e destravar mesmo o seu emagrecimento? E o que você deve fazer em relação à alimentação, então? Primeiro passo que eu penso que é essencial para melhorar a sua sensação aí de inflamação sistêmica, Primeiro passo, gente, é a gente tirar realmente todos os alimentos que vão te inflamar. Então, por exemplo, Nutri, é o glúten, é a lactose, eu preciso retirar esses alimentos da minha vida? Não, gente, não necessariamente são esses alimentos que estão te inflamando. Mas vamos pensar nos top 1, top 2? O top 1 é o álcool, com certeza, ele gera ainda mais processo inflamatório do seu corpo. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sódio e tudo que gordura também saturada, tudo que possa realmente piorar seu nível de inflamação. Grande quantidade de açúcar refinado, então muitos doces, muito açúcar mesmo de preparações doces, tudo isso vai te prejudicando. Só que além disso tudo, além desses alimentos que são altamente prejudiciais, o que eles fazem também? Eles vão agir lá no seu intestino. E quando age no seu intestino, piora ainda mais seu processo de inflamação. Gera desbiose intestinal, as suas bactérias intestinais patogênicas, que são as bactérias ruins, elas aumentam de tamanho, ou seja, a proporção entre bactéria ruim e bactéria boa fica desproporcional, e aí você consegue ter um aumento de bactérias aí ruins, fazendo com que você tenha um prejuízo na sua liberação de hormônios bons. Como eu falei pra vocês que ocorre na inflamação o desbalanceamento hormonal, isso tem a ver com o seu intestino. Se o seu intestino não está bom, se o seu intestino não está legal, ele vai gerar sim mais processo inflamatório. E isso vai ser totalmente prejudicial ao seu resultado. Além disso, falando ainda de intestino, aumenta a população de fungos no seu intestino. Então, gente, o que acontece? Alimentos ultraprocessados, muita gordura, muito açúcar, muito sódio, vai gerar sim esses problemas de inflamação. Então, se você fosse elencar todos esses alimentos,
eles sim conseguem ser os vilões do seu processo inflamatório. Mas beleza, Nuta, agora eu já entendi que são bastante coisas ali. Como é que a gente vive, principalmente hoje, sem esses alimentos, né? Vamos lá, vamos colocar aqui o que a gente pode melhorar da alimentação. Primeiramente, aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Esse aumento de consumo de frutas, verduras e legumes vai fazer com que você aumente também o seu nível de saciedade, vai tentar ajudar a regular os hormônios, vai ajudar a regular as bactérias intestinais. Só com isso, gente, só com isso já melhora muito. Para vocês terem uma ideia, o consumo de fibras da população é extremamente baixo, cerca de 90%. As pessoas não comem fibras que deveriam. E essas fibras são essenciais para a vida dessas bactérias intestinais. Então vamos melhorar isso? Vamos colocar aqui como plano de ação? Coloque aí na sua alimentação mais frutas, verduras e legumes. Adicione realmente todos os dias na sua alimentação. E além disso, né? Aveia, né? As sementes, linhaça, chia, vegetais. Beber bastante água. Será que você bebe bastante água? Incluir alimentos fermentados, por exemplo, que possuem probióticos como iogurte naturais, kefir, kombucha. Eles são bem bacanas para a gente poder já dar uma melhorada no intestino. O que a gente pode fazer então para incluir mais, né? A gente pode incluir mais peixes, por exemplo, ricos em ômega 3. Cúrcuma, gengibre, eles possuem uns efeitos anti-inflamatórios incríveis. Frutas vermelhas, frutas cítricas que tem mais vitamina C, vitamina A. Também aumente o consumo de proteínas, aumente o consumo, por exemplo, de temperos naturais, o consumo de chás, por exemplo, chá verde. Começando por aí já melhora muito aí a sua sensação que você tem. Então, sabendo disso, vamos colocar em prática? Já coloca aí um plano de ação para você fazer. Vamos falar de um exemplo 2 aqui também, de como que a gente reduz essa inflamação? Exercícios, né? Então, os exercícios certos ajudam a combater a inflamação, a musculação, a caminhada. Caminhadas ao ar livre são exemplos para equilibrar os hormônios e reduzir o cortisol. Priorizar aí a melhora do seu sono e o manejo do estresse. Olha só, a inflamação ela é potencializada pelo estresse e pela falta de sono. Um estudo mostrou que mulheres que dormiam menos de 6 horas por noite tinham 30 vezes mais chances, 30% mais chances de desenvolver a resistência à insulina e ganhar peso. Olha só como a privação de sono é importante. Vamos começar a fazer algumas estratégias para melhorar esse manejo do estresse. Quem sabe você ter um momentinho assim à noite, sabe? Sem as telas, por exemplo, do celular. Que você possa ter o seu momento, leia um livro, que você relaxe, respire bem, né? E aí, até aqui, fez sentido isso para você? Agora que você sabe já por que o seu corpo não emagrece e como a inflamação está travando, principalmente os seus resultados, é hora de agir. Me conta aqui nos comentários o que você, assim, suspeitava que você já tinha, né? Por conta da sua inflamação. E quais esses sinais que você sente no seu corpo. E além do mais, hein? Vamos de plano de ação? Coloque também qual é a estratégia que você vai fazer para melhorar essa inflamação. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não perca nenhuma das informações que eu vou compartilhar aqui com você. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua evolução. Beijo, até o próximo vídeo.